Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre quais foram as melhores leituras de 2018. E como foi um ano em que eu li muita coisa boa, eu resolvi dar uma modificada nesse tipo de vídeo aqui para poder abarcar um maior número de livros. Então, uma dessas modificações diz respeito ao número de obras que eu vou mostrar aqui para vocês. Ao invés de 10, eu selecionei 12, porque aí, pelo menos em teoria, cada uma dessas obras representaria um mês do ano, ainda que eu não tenha lido aquela obra naquele mês. Mas enfim. Para além disso, para poder compor esses livros selecionados como melhores leituras do ano, eu resolvi fazer isso a partir de 3 critérios que são completamente objetivos e assim não interfeririam no resultado dessa, quer dizer, interfeririam, mas não tanto no resultado dessa minha seleção. Primeiro critério, o livro selecionado já deve ter um vídeo aqui no canal. Isso é uma coisa muito importante porque daí, a partir do vídeo, você pode entender melhor o porquê que este livro está aqui nessa lista de melhores leituras. Segundo critério, não pode ter sido uma releitura, porque senão muita coisa teria passado na frente aqui. Terceiro critério, não pode ter sido um livro escrito nem pela Clarice Lispector, nem pelo José Saramago e nem pelo Fyodor Dostoiévski, porque qualquer coisa escrita por qualquer um desses 3 autores automaticamente passaria na frente de várias outras obras que eu fui selecionando aqui. Então, para tornar a coisa um pouco mais justa, eu resolvi tirar esses autores e suas obras dessa lista oficial. Então, para além desse ranking com as 12 melhores leituras aqui de 2018, eu resolvi também incluir neste vídeo outras 2 categorias. São elas a categoria de menções honrosas de livros que por um motivo ou por outro acabaram não entrando para essa lista final, ainda que tenham sido leituras tão boas quanto essas que eu vou mostrar aqui para vocês. E a terceira e última categoria é a categoria de releituras. E aí sim eu vou poder considerar outras obras que eu fui relendo ao longo deste ano, uma vez que em 2018 eu fiz bastante releitura aqui com vocês, não é verdade? Muito bem, então, em 12º lugar, está aqui na lista de melhores leituras deste ano, está aqui o Notre Dame de Paris, que é um romance do Victor Hugo. Já tem vídeo aqui no canal, como eu já falei para vocês, não é? Inclusive, foi um vídeo que deu um trabalho desgraçado para gravar, mas enfim, para você aí que sempre teve uma visão romântica do que é o Corcunda de Notre Dame, eu acho que é bom você já ir com um certo preparo para poder encarar aqui essa obra, porque o choque é muito grande, mas o livro realmente vale a pena você passar por esse choque quando você chega ao fim aqui dessa narrativa. Então, por esses motivos e por vários outros, eu acabei colocando este livro aqui na lista de melhores leituras deste ano. Para além disso, em 11º lugar, está aqui o Persépolis, da Marjane Satrapi. Trata-se de uma HQ, como vocês sabem, já tem vídeo aqui no canal também, como vocês também sabem. E eu não estava preparado para a magnitude de uma obra como essa daqui, tanto por conta de questões que toca, no que essa obra toca, no que tange ali, por exemplo, a questão feminina, ou mesmo, enfim, a questão dos países árabes, etc. Mas eu também gostei do livro, dessa obra aqui, pelo que ela é em si mesma. Eu achei muito interessante o modo como a Marjane Satrapi resolveu fazer aqui essa espécie de autoficção, de autobiografia, enfim. Então, veja lá o vídeo para saber de mais detalhes sobre a minha leitura aqui de Persépolis. Em 10º lugar, está aqui A Aranha Negra, do Jeremias Gotthelf. Eu li este livro para poder fazer parte daquela minha série de vídeos sobre o Pacto Fáustico. E quando eu peguei este livro aqui, eu não esperava que ia ser tão bom. Quer dizer, eu esperava que seria bom porque a minha avó leu antes de mim e falou, eu acho que você vai gostar. Mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto de uma obra como essa. Tanto por conta da estrutura formal do livro, eu achei um livro muito rico, formalmente falando, quanto por conta da história que ele narra. Depois que eu li este livro, eu fiquei alguns dias pensando na tal da Aranha Negra que nós temos aqui no título e em vários momentos deste romance. Enfim, leia e veja lá o vídeo. Aí vem outro tipo de roubo também, não é?
vocês sabem que eu, por vezes, elejo 2 livros como se fossem um. E isso vai acontecer aqui agora, porque em nono lugar está o Só Garotos e o Linha M, da Patti Smith. Não sei se é por conta da autora, não sei se é por conta da escrita, ou mesmo pelo fato de serem ambas autobiografias dela. Me parece que não tem como eu fazer uma distinção completa entre um livro e outro. Tanto que eu falo dos dois em um único vídeo aqui no canal, coisa que é muito difícil de acontecer, na verdade. Então, caso você não tenha visto o vídeo, veja lá. Não sei se você sabe da importância que a Patti Smith tem na minha formação, não apenas como pessoa que gosta de música, mas também como leitora. A Patti Smith foi uma das responsáveis por me chamar a atenção para a poesia, de uma maneira geral, porque, como vocês sabem, eu sou um leitor muito mais voltado para a prosa do que para a poesia. Então, a Patti Smith foi uma das pessoas responsáveis por me fazer olhar com outros olhos para o texto poético. Enfim, então, por conta disso e por conta da qualidade literária desses livros, eles não poderiam deixar de estar aqui nessa lista. Aí, em 8º lugar, acho, né, eu vou falar de um livro que eu não tenho fisicamente, mas que eu li em PDF, enfim, que é As Bruxas de Salem, do Arthur Miller. E eu fiquei embasbacado com este livro, tanto que a leitura dele é uma peça de teatro, e eu acabei colocando ele também naquela minha série de vídeos sobre a representação do diabo, o pacto fáustico, enfim, porque As Bruxas de Salem fala sobre a caça às bruxas, mas de uma maneira totalmente alegórica, porque as bruxas representam os comunistas que estavam sendo caçados durante o macartismo e aquela coisa toda que eu explico no vídeo sobre o livro em questão. Então, talvez por conta desse momento político e social que nós estamos vivendo no Brasil, ou talvez por conta da qualidade estética do livro mesmo, eu acho que não poderia deixar de colocá-lo aqui nesta minha lista, ainda aqui em 8º lugar. Em 7º, vem uma outra surpresa muito grande para mim, que foi Habib, do Craig Thompson. Trata-se novamente de uma HQ que também se passa no Oriente, e perceba o tamanho disso daqui, não é? E eu também, novamente, não estava preparado para a magnitude de uma obra como essa daqui. Eu sempre tive uma visão, mas a gente está imerso em um meio que sempre vê os quadrinhos com uma certa, como se fosse um tipo de arte literária mais rebaixada, ou coisa do tipo. E eu acho que pessoas que defendem esse tipo de coisa nunca leram quadrinhos como aqui o Habib. Então veja lá o vídeo, porque no vídeo eu falo de uma série de coisas, uma série de questões que são abordadas aqui neste livro. Então é por isso que ele está aqui nessa lista. Aí, em uma posição que eu nem sei mais qual é, está aqui o Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Esse livro eu já estava preparado para o que me esperaria, porque no ano retrasado, eu acho, eu li o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, dessa mesma autora, e daí então, graças a isso, eu resolvi colocar mais um livro dela na minha meta de leituras, e o livro da vez foi aqui o Vozes de Chernobyl, e eu fiquei assim, cada vez que eu leio alguma coisa da Svetlana, eu fico mais apaixonado pelo trabalho que ela tem com o texto, e mais do que isso, eu fico admirado pela função que a literatura dela acaba tendo quando a gente pensa nessa ideia de preservar discursos não hegemônicos sobre um determinado evento histórico, no caso aqui, o acidente nuclear de Chernobyl. Então, caso não tenha visto o meu vídeo, veja lá. Aí, em uma outra posição que eu nem lembro mais qual é também, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Em 5º lugar, está aqui o Kadosh, da Hilda Hilst. Esse daqui era o último livro em prosa que eu tinha para ler dessa autora, e eu fiquei assim maravilhado, como sempre que eu leio alguma coisa da Hilda Hilst, eu fico pensando, não, esse foi o melhor, não, esse foi o melhor, e assim por diante. Mas esse livro aqui ele entrou com certeza para a lista de melhores leituras, não apenas do ano, mas da vida, porque eu realmente tive uma relação muito interessante com este livro aqui, com todos os contos deste livro aqui. Então, caso você não tenha visto o vídeo, foi um vídeo que eu fiz bem no início do ano de 2018, e foi um vídeo assim, sei lá, uns 40 minutos ou algo do tipo, mas tenha paciência, veja lá. Muito bem, aí
Em quarto lugar, falando em vídeos compridos de mais de 40 minutos, está aqui O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Trata-se daquele tipo de livro que eu sempre ficava ouvindo falar e eu sempre pensei que ele fosse um livro muito difícil, um livro muito sério, etc. Não tem nada disso. Eu acho que foi um dos livros mais bem-humorados que eu li até hoje na minha vida. E foi graças a este livro que eu comecei a pensar que está na hora de eu deixar um pouquinho de lado a literatura russa do século XIX e começar a pensar também na literatura russa do século XX. Então, dada a importância deste livro aqui para essa minha formação enquanto leitor, ele não poderia deixar de estar aqui nessa lista. Muito bem, aí agora nós chegamos ao top 3, não é? E em terceiro lugar está um livro de um autor que eu já tinha ouvido falar, mas eu falava, ah não, eu tenho certa preguiça, não sei o quê. Mas assim que eu li este livro dele, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Trata-se de um autor que me lembrou bastante do Borges, que é um dos meus autores preferidos também, não é? Então, justamente por conta disso, e trata-se de uma obra que fala de um dos meus autores preferidos também, não é? Que é o Bob Dylan. Não que fala dele, mas que retoma várias coisas da carreira do Bob Dylan. Então, graças a tudo isso, graças ao estilo e graças a essa temática, eu não poderia deixar de colocar aqui nessa lista o Ar de Dylan, do Henrique Villamatas. Para você aí que não viu o meu vídeo, eu vou apenas fazer aqui um sumário do que se passa nessa narrativa. Um rapaz bate a cabeça e a partir desse momento ele herda a memória do pai. Então, em vários momentos aqui você não sabe muito bem se uma determinada lembrança é desse personagem ou se é do pai dele. E daí onde é que entra o Bob Dylan nessa história? Este rapaz é muito parecido fisicamente com o Bob Dylan e isso vai acabar norteando muito das várias referências intertextuais propostas aqui pelo Villamatas nesse seu livro. Foi o primeiro livro que eu li do autor e depois que eu li isso daqui eu fiquei com vontade de ler tudo dele. Pena que a Kozak fechou e agora eu estou tendo que me virar para encontrar outras obras dele, não é verdade? Em segundo lugar dessa minha lista de melhores leituras do ano está aquele que foi considerado o melhor romance pelo Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. E daí é claro que agora você sabe que eu estou falando aqui do Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que é uma das minhas autoras de literatura brasileira contemporânea preferidas, não sei se você sabe disso. Mas assim, acredito eu que esse seja de fato o melhor romance dessa autora, porque ela conseguiu muito bem depurar todo o estilo dela e fazer uma narrativa em que a violência acontece em um nível muito mais psicológico do que físico. Eu já fiz um vídeo bem extenso sobre este livro aqui, veja lá embaixo que eu vou deixar linkado. E realmente essa leitura aqui foi uma leitura que mexeu fisicamente comigo, então fica aqui a minha recomendação e justamente por conta disso ele está aqui no segundo lugar. Agora, em primeiro lugar está um livro que é também daqueles que a gente sempre escuta falar e sempre pensa, nossa senhora, esse livro é muito difícil, meu Deus do céu, eu vou precisar de 2 anos para ler ele, não sei o que, blá blá blá. E de fato é um livro difícil, mas assim, é recompensador quando você chega no final e fala, eu consegui ler um livro como esse e foi uma boa leitura, acredito eu. Este livro, né, que ocupa aqui o primeiro lugar dessa minha lista de melhores leituras, ele foi um livro importante para a história deste canal, porque o vídeo que eu fiz sobre este livro foi o primeiro vídeo que passou a marca de 1 hora por aqui, não é? Então eu sempre ficava tangenciando ali a 1 hora, aí até os 58 minutos, até os 59. Agora, quando eu fui sentar para fazer o vídeo sobre este livro que ocupa o primeiro lugar dessa minha lista, eu falei, não, realmente eu vou ter que fazer um vídeo que nem que ele fique com 3 horas de duração, vai ter que ficar, porque não tem como evitar de falar certas coisas sobre O Som e a Fúria, do William Faulkner. E assim, evidentemente que eu fiquei ensandecido pelo estilo do William Faulkner, não é? Eu gosto bastante da modernidade literária, então gostei bastante dos vários experimentalismos que ele vai manipulando aqui nessa sua obra. E evidentemente que no próximo, agora nessa minha próxima leva de leituras, eu vou incluir outras obras deste autor aqui.
E é justamente por conta disso tudo e por conta de toda a dificuldade que eu tive para poder ler este livro que ele está aqui ocupando o primeiro lugar. Eu fiz um vídeo ao longo do ano em que eu falei que eu não sinto prazer em ler certos livros, como por exemplo O Sonho e a Fúria. Eu não senti prazer ao ler este livro porque é um livro que exige da gente. O prazer que eu senti foi depois que você termina de ler, que você percebe a magnitude de uma obra como essa e você fala, ok, agora eu sou um leitor preparado para qualquer outra coisa depois de me deparar com uma coisa como essa. Então, justamente por conta dessa importância que o livro adquiriu, O Sonho e a Fúria está aqui ocupando o primeiro lugar desta minha lista de melhores leituras do ano. Evidentemente que eu quero agora saber qual é a lista de vocês, mas calma que esse vídeo ainda não acabou, porque agora nós vamos para a segunda categoria dele, que é a categoria de menções honrosas, ou seja, aqueles livros que por um motivo ou por outro, enfim, acabaram não entrando nesta minha lista aqui. Como, por exemplo, Além da Fronteira, da Elisa Lispector, que foi um dos primeiros livros que eu li este ano, que eu li em 2018. Foi um livro que eu li, se não me engano, em janeiro. E daí ele acabou me inspirando para fazer uma série de outros vídeos. O link para ele vai estar lá embaixo. Está também nessa categoria de menções honrosas O Diário da Queda, do Michel Laube, O Meu Falso, do Paul Valéry, O Amor dos Homens Avulsos. E daí tem uma coisa muito curiosa e muito triste a respeito deste livro, porque eu li O Amor dos Homens Avulsos justamente no dia em que o Victor Eringer, que é o autor, morreu. Então fiquei muito impressionado com isso e é um romance de que eu gostei bastante. Aí eu coloquei aqui outro romance da Ana Paula Maia, que foi lançado agora pela Companhia das Letras, que é o Enterre Seus Mortos, que eu achei assim um romance espetacular, ainda que não tão bom lá quanto Assim na Terra como Embaixo da Terra. Coloquei aqui nessa lista também o Hajimura, que é um livro do Tolstói pouco comentado, então eu gostei bastante da experiência de ter lido este livro aqui. Coloquei aqui nessa minha lista de, enfim, menções honrosas o Pais e Filhos, do Turgenev, que também foi um livro muito importante para que eu pudesse olhar para todo aquele processo revolucionário do século XIX na Rússia por uma outra perspectiva que não a do Dostoiévski, que é uma perspectiva com a qual eu já estou mais habituado, enfim. E o último livro que entra nessa minha categoria de menções honrosas é o Dostoiévski Trip, do Vladimir Sorokin, ou algo do tipo, que também rendeu um vídeo muito extenso aqui neste canal. Foi uma experiência muito interessante de leitura, sobretudo por conta dessa revisitação altamente irônica ao cânone da literatura russa. Então, caso você não tenha visto, veja lá. Nossa, agora que eu percebi, todos os livros que eu citei aqui nessas menções honrosas também já tem vídeo no canal, o que é uma coisa muito, muito boa, na verdade. E assim chegamos então à terceira e última categoria desse vídeo, que é aquela na qual eu falarei para vocês quais foram as melhores releituras feitas ao longo de 2018. E aqui eu posso me esbaldar, colocar o autor que eu bem entender, na ordem que eu bem quiser, e todo mundo fica feliz, não é verdade? Então, em 10º lugar nessa minha lista de melhores releituras está o Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, que é um romance do Valente Xavier, autor contemporâneo brasileiro pouco conhecido do grande público, sobretudo por conta do experimentalismo de suas obras. Então, eu recomendo fortemente que você entre em contato com a obra do Valente Xavier. Me perguntaram por qual obra que a pessoa deveria começar. Eu sugiro que você comece mesmo pelo Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, que é um livro em que, apesar das experimentações, o Valente Xavier se aproxima de uma narrativa muito mais tradicional do que aquelas que a gente encontra, por exemplo, no Remembranças da Menina de Rua Morta Nua, que é, na minha opinião, o melhor romance deste autor. Então, em 10º lugar, Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, que já tem vídeo no canal aqui também. Em 9º lugar está Rútilus, que é um livro da Hilda Hilst, que quando eu li pela primeira vez eu não gostei nem um pouco. Agora, com essa minha segunda leitura, né, com essa minha releitura, que eu fiz pouco tempo antes ou depois, não me lembro mais, de haver lido o Kadosh, eu percebi que eu aproveitei muito mais o Rútilus e justamente por conta disso ele está presente aqui nessa minha lista de melhores releituras, porque realmente foi outro livro para mim
a partir desse novo olhar que eu acabei, enfim, estabelecendo para com ele. Em oitavo lugar está uma peça de teatro do José Saramago chamada A Noite. O Saramago ele é muito mais conhecido como romancista do que como dramaturgo, ou do que como contista, ou do que como poeta, mas eu gosto bastante dessas várias vertentes da obra do Saramago, e acredito eu que A Noite é uma das melhores peças dele. Eu reli para poder passar para os meus alunos, então foi uma experiência muito interessante, essa experiência de reler o livro, de vir aqui gravar vídeo, depois ir lá dar aula sobre ele, enfim. Aí, em sétimo lugar, nessa lista de melhores releituras, está o Giovanni, ou o Quarto de Giovanni, enfim, que é um romance do James Baldwin, que foi recentemente republicado pela Companhia das Letras. E daí uma coisa curiosa é que eu li o romance acho que 2 semanas antes de anunciarem essa republicação. Então eu aproveitei esse gancho para poder falar sobre questões editoriais, de tradução, enfim, naquele meu vídeo. Então caso não tenha visto, veja lá embaixo também. Em sexto lugar está outro livro do Saramago, que é o Objeto Quase, que é um livro de contos dele, que eu também reli para poder, enfim, passar aos meus alunos, e daí eu aproveitei um ensejo para poder vir aqui fazer um vídeo para vocês. Ficou um vídeo bem interessante. Conheçam outras vertentes da obra do Saramago e não se fixem apenas nos romances, porque ele tem muito mais a oferecer, e a prova disso é aqui o Objeto Quase. Em quinto lugar está um livro que já fazia muito tempo que eu tinha lido. Ele já tinha vídeo aqui no canal, mas eu resolvi reler e refazer aquele vídeo, que é acho que o primeiro romance que eu li do Mia Couto foi esse, que é Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Enfim, novamente, com essa releitura, eu consegui, de fato, entrar em contato com outras coisas do texto que eu havia deixado passar durante a primeira leitura, e acredito que isso se deva sobretudo por conta dessa minha formação, né? Quando eu li o livro pela primeira vez, eu não tinha nem ideia de que eu faria letras em algum momento da minha vida, eu ainda estava envolvido com a área da saúde, enfim. Então foi muito gratificante essa experiência de reler um livro que eu já conhecia de outros tempos, das priscas eras, né, da minha vida como leitor. E daí reler um livro como esse foi uma experiência muito gratificante, e daí eu fiz um vídeo novo para ele aqui no canal, ainda que tenha mantido o antigo também. Em quarto lugar está um outro romance da Ana Paula Maia. Perceba que essa mulher ficou ali nas 3 categorias, não é? Melhores leituras, melhores releituras e menções honrosas. E o livro em questão é o de Gados e Homens. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu li este livro no finalzinho de dezembro de 2017. E daí eu terminei de ler, uma semana depois eu já comecei a lê-lo novamente, porque realmente foi um livro que mexeu comigo. Eu cogitei por alguns momentos me tornar vegetariano depois que eu li este livro aqui. Tem vídeo para ele aqui no canal também, o link vai estar lá embaixo. Em terceiro lugar está um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Se você gosta de quadrinhos e nunca leu este, você está cometendo uma heresia. E eu estou falando aqui, evidentemente, de Maus. Eu reli este livro, essa HQ, para poder, enfim, passar para os meus alunos e dar uma aula sobre memória, etc e tal. Então, caso você não tenha visto o vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Em segundo lugar está um livro também que me deu certo trabalho na hora de gravar o vídeo, porque eu sabia que seria um vídeo muito difícil de fazer, dada a magnitude da obra em questão, e eu estou falando aqui dos 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu demorei acho que uns 4 meses para ler este romance, e depois eu demorei mais uns 6 meses para poder vir aqui fazer vídeo para vocês, porque realmente durante esses 6 meses eu ficava sempre me perguntando como que eu faria um vídeo que não desse muitos spoilers, mas que também não fosse completamente teórico. E daí eu acho que eu consegui fazer uma coisa mais ou menos decente aqui com vocês. Agora, em primeiríssimo lugar está um livro que eu gostei de ter relido, não apenas por entrar novamente em contato com uma obra que eu já conhecia de tempos anteriores à minha graduação em letras, mas também por conta da experiência de leitura que foi aqui muito benéfica, uma vez que com este livro nós fizemos uma leitura coletiva aqui no canal, e é claro que eu estou falando dos Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. Sempre que a gente passa por essa experiência da leitura coletiva, eu acredito que
trata-se de algo muito enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês, imagino eu. Então é claro que eu não poderia deixar de colocar este livro em questão aqui nessa lista de melhores releituras, tanto por conta dessa experiência de ter feito essa releitura com o auxílio de vocês, mas também pela releitura em si. Acredito eu que Os Irmãos Karamazov tenha sido um dos primeiros romances que eu li do Dostoiévski, quando eu também estava assim muito longe de pensar na possibilidade de fazer uma graduação em letras. Então foi muito bom ter feito esse movimento de recuperar um livro que eu já havia lido há tanto tempo, de um autor de quem eu gosto tanto, para poder, enfim, readaptar os meus comentários a ele, porque realmente acredito que essa releitura fez com que esse livro crescesse em sua importância e em sua magnitude ainda mais, pelo menos aos meus olhos. E depois de ter feito essa releitura, eu percebi que eu ainda preciso reler várias outras vezes Os Irmãos Karamazov, que realmente é uma obra de uma complexidade assustadora, e eu espero que eu tenha conseguido, enfim, ajudar um pouquinho vocês nesse processo de descomplicar uma obra como essa. Enfim, então, essas foram as minhas listas de melhores leituras, melhores releituras e de menções honrosas. Agora eu quero saber a de vocês. O que é que vocês leram de tão bom em 2018? O que é que vocês releram de tão bom nesse mesmo ano? E me digam aí nos comentários quais são as suas expectativas, quais são as suas metas para 2019 agora, certo? Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!